Meus amigos, olha só, essa notícia aqui é a sequência de uma cadeia de eventos que realmente tem dado o que falar e levantado aqui a antena de todos nós, temendo pelo que poderia acontecer. Afinal de contas, os acusados pelo plano de sequestrar e matar o senador paranaense Sérgio Moro foram assassinados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior paulista. O Janeferson Aparecido Mariano Gomes, conhecido como Nefo, e também o Reginaldo Oliveira de Souza, chamado de Rê, integrantes da alta cúpula do PCC, foram mortos por outros 3 presos. Isso é algo que a gente não via há um tempo, né? E mostra, talvez, que essa desunião, essa falta de integração ali do corpo do PCC está acontecendo a todo vapor. Inclusive, durante a participação no Direto ao Ponto, programa aqui da casa, na Jovem Pan, dessa segunda-feira, o ex-ministro da Justiça e atual senador, Sérgio Moro, comentou sobre isso. Vamos ouvir. Como ministro da Justiça, nós fomos muito firmes contra o crime organizado. Fizemos, entre outras medidas, aquele isolamento das lideranças do PCC em presídios federais. Ninguém tinha coragem de mexer e a gente fez isso. Além de outras medidas, aprovamos, por exemplo, uma lei lá que prevê o confisco alargado de todo o patrimônio das organizações criminosas. E essa ação deles, que para mim foi revelada ali em janeiro de 2023, mostra a ousadia, a que ponto chegou as organizações criminosas no Brasil. Esses 2 indivíduos foram identificados como dentre os mentores ali daquele grupo para fazer o assassinato e era um planejamento real. Tanto assim, Evandro, que na investigação, isso eu vi, eles tinham filmado o meu prédio, onde eu morava, lá em Curitiba. A gente vai entender todos os alvos envolvidos nessa tentativa aí que poderia ter causado uma tragédia. Se eu não me engano, Telhada, confere até que o seu próprio pai, o Coronel Telhada, teve como um dos alvos envolvidos por essa facção. Perfeito, Marinho. É um assunto que envolve a minha família em questão particular. O meu pai, Coronel Telhada, não só esteve envolvido nessa última denúncia, onde estava o senador Sérgio Moro, como nós sofremos um atentado na porta de casa. Em julho de 2010, o Coronel Telhada, ainda comandante da rota, sofreu diversos disparos de arma de fogo quando saía com o veículo. Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço de manhã, ele saía de casa, o carro que ele estava, né, da família, deu PT. Por Deus, meu pai conseguiu abaixar no carro, se salvou dos disparos, e os indivíduos que eram os mais altos comandantes, né, da cúpula do PCC na rua, nos próximos dias, foram mortos pela rota em confronto. Então, é um assunto que a gente tem uma ligação direta até hoje. O meu pai é obrigado a andar com segurança, não só o Coronel Telhada, o Moro, na época o secretário Antônio Ferreira Pinto, mas é o que o crime organizado faz. Acaba perseguindo os agentes de segurança que mais trabalham na defesa do cidadão no dia a dia. Ainda bem que ele saiu ileso dessa tentativa covarde que poderia ter ceifado a vida dele, mas para entender melhor essa questão, nós vamos conversar agora aqui no Morning Show com Fábio Jaba, ele que é presidente da CIFUS-PESP, que é o sindicato que representa os agentes penitenciários de São Paulo. Ele que tem muita experiência, conhecimento de causa nesse assunto, né? E conhece de perto a realidade dos presídios paulistas, principalmente. Então, muito bom dia, Fábio. Conta pra gente se essas brigas entre integrantes do alto escalão do PCC são comuns, estão se avolumando mais recentemente e o que você acha que está acontecendo dentro das facções para poder explicar essa cisânia toda, esse furdunço, todas essas tragédias que a gente está acompanhando. A gente vai ouvir o áudio já. Já a gente vai estar trazendo a palavra aqui aqui do nosso convidado, trazer o David de Tarso também, nosso especialista em segurança pública, inclusive sugeriu essa pauta aqui sempre em cima do lance. Conta pra gente, David, pelo menos em linhas gerais, antes da gente restabelecer o contato com o nosso convidado. Pois é, muito bom dia a todos da bancada. Em relação a esse caso, eles estavam saindo para o banho de sol, né? E aí um deles foi levado para o banheiro, foi morto a facadas. Antes de você continuar, também... aproveitar que você está no início da sua fala, David de Tarso aqui com a palavra no Morning Show, 10 horas e 28 minutos. A discussão é sobre esse racha entre os chefões do PCC. Alguns deles foram mortos na penitenciária e pode ser um divisor de águas ali na composição do alto comando. Segue aqui a discussão a todo vapor com o David de Tarso, nosso especialista em segurança pública. Por favor. Pois é, o Janeferson, então, ele estava saindo para o banho de sol quando foi surpreendido pelos outros integrantes, né, outros presos,
e aí foi morto a facadas no banheiro. Na sequência, no próprio pátio ali da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, para quem não conhece muito bem a região, a Penitenciária 2 ela fica às margens da rodovia Raposo Tavares. Ela é mais nova do que a P1, que fica dentro da cidade, onde a gente viu diversos episódios já de mortes, até mesmo lá atrás, no passado, que cabeças de detentos foram colocadas na muralha. Então, uma cena muito triste. E agora a gente vê novamente esse racha no PCC acontecendo em relação a essas mortes desses dois que foram apontados como mandantes de assassinar o ex-ministro da Justiça, até mesmo o senador Sérgio Moro, além também de outras lideranças das frentes de segurança pública. O próprio Lincoln Gaquia, o capitão Telhada, citou o pai dele, mas outras pessoas também foram alvos da facção criminosa e agora a gente vê esses dois integrantes sendo mortos. Vamos ver aqui diretamente do Fábio Jabá. Estamos de volta aqui com o nosso link para ouvir do próprio. Agora sim? Você consegue nos ouvir? Agora vai. Agora vai. Boa, boa. Bom dia, André Marinho. Bom dia a Obrigado, todos. Bom dia a todos da bancada. É um prazer imenso estar falando com vocês. A Polícia Penal, que é responsável pela segurança dos presídios, agradeço muito o espaço, porque muitas vezes muitas pessoas falam no sistema prisional, mas acabam não falando com exatidão do que é a nossa realidade. Estamos vivendo um tempo diferente aqui em São Paulo, sistema prisional, né, superlotado, um déficit funcional imenso. A Polícia Penal aqui não foi regulamentada aqui em São Paulo ainda, e esse racha do PCC, essa morte que estão ocorrendo, que inclusive nos arremete aqui para nós servidores aqui do sistema prisional, que as coisas não estão mais ficando como estavam, né? Existia uma falsa paz, porque o PCC, até para todos entenderem, muitas pessoas dizem foi o PCC que acabou com o número de homicídios e tudo mais. O PCC ele exerce uma liderança e uma pressão em cima dos presos. Para nós, policiais penais, nós estamos ali todo dia combatendo, fazendo o nosso trabalho de contenção, né, manter essas pessoas que foram presas ali, cumprindo a sua pena com todo o rigor da lei, e, ao mesmo tempo, encaminhando também para processos de reeducação que todo presídio possui. E agora nós estamos vendo esse movimento, porque há muito tempo, eu tomei posse em 2000, há muito tempo eu cheguei no sistema prisional bem na época que o PCC estava ganhando hegemonia, matando muito dentro dos presídios, e depois que o PCC assume essa hegemonia com a mega rebelião de 2001, a mega rebelião de 2006, existe essa falsa paz, porque todos os presos que entram ali dentro, eles são pressionados, se eles não cumprirem o que eles querem, são mortos, né? Como o Estado não está firmemente presente, então ainda existe essa missão nossa, enquanto trabalhador, operador da segurança pública, da gente poder combater. E agora essa morte, né, que aconteceu agora em Venceslau 2, ela está retratando isso. Esse racha do PCC, Lincoln Gaquia, o promotor, que é parceiro nosso aqui em São Paulo, que combate o crime organizado, ele tem dito sobre isso, a gente sempre conversa aqui também, e ele tem apontado esse racha do PCC que pode estar gerando essas mortes. É claro, esses dois, no caso, esses dois, o que nós temos apurado aí nos bastidores é que eles falaram um pouco a mais ali nos seus depoimentos, e como o PCC tem a sua rede de advogados, a sua rede aí fora dos presídios, isso chegou até os presídios e eles acabaram sendo mortos. Lembrando que agora, por conta dessas mortes, é bom a população ficar sabendo que nós, enquanto policiais penais, quem estava lá de plantão, vai ser aberta uma apuração preliminar, vai avaliar se não houve culpa do policial penal, porque por missão nós temos que proteger a vida dos bandidos, né? Então agora é toda uma situação que desencadeia por conta dessa situação. Sem dúvida alguma. Fábio, a gente vai trazer também aqui o capitão Telhada, como você ouviu aqui na introdução, é um assunto que é pessoal para ele, e eu acho que, enfim, não cabe a ele, claro, dar o próprio depoimento e a dimensão do que isso representa, não só como filho, mas servidor público também. Vai que é sua, Telhada. Claro, obrigado. Bom dia, Fábio. Esse assunto, Marinho, é interessante a gente lembrar que o coronel Telhada, meu pai, sofreu esse atentado, mas diversos policiais militares, inclusive diversos policiais penais, sofrem ameaças e sofrem no dia a dia atentados em suas residências, em seus locais de trabalho. Muitas vezes não têm a mesma visibilidade porque não são autoridades como é o senador Sérgio Moro, que acabou atraindo os holofotes e até o poder de investigação da polícia a nível nacional. Mas muitos, essa pergunta que eu queria fazer para o Jabá, que ele colocasse a realidade do policial penal, que de fato é um agente, é um profissional que está lidando diariamente com
a pior classe de seres humanos, que não respeitam a vida, não respeitam as leis, estão dispostos a tudo. Tanto é que 2 foram mortos dentro da própria cela, dentro do próprio presídio, porque não cumpriram a missão, né, Fábio? Então, como que é o dia a dia do policial trabalhar, morar na mesma cidade, inclusive, às vezes, como é Venceslau, por exemplo, que ele trabalha tendo proximidade com parentes, com advogados de presidiários, com comparsas de presidiários que vendem informação, e isso acontece. Como que fica a parte psicológica e que recurso que tem o policial penal quando se depara ou quando é vítima de uma situação dessa? Boa pergunta, Capitão Telhada. Justamente, nós somos uma classe, nós sempre nos colocamos aqui quase que invisível, né? A população só lembra da gente, inclusive nesses momentos, quando tem morte, quando tem tragédias, porque mesmo com o déficit funcional, com superdotação, né, o policial penal hoje ele está assumindo plantão, dependendo da unidade, com 5, 6, para cuidar de 1.000, 2.000, 3.000 presos, e para fazer toda a segurança interna, e também tem o pessoal da área externa, né, que são hoje os AEBPs, que também serão os policiais penais, né, fazer escolta, dar conta do dia a dia. E justamente isso, você tem que, acho que a parte mais difícil da nossa profissão é você, hoje com 24 anos eu posso falar muito bem, mas eu sofri muito no início. O meu primeiro contato foi com o Maníaco do Parque. Eu tinha 21 anos. Confesso para vocês que eu fiquei ali uns dias ruim da mente, realmente. Porque você tem que separar, para você não ser um vingador da sociedade, para não torturar ou matar um preso, você tem que separar a pessoa do crime. E essa situação é muito difícil. Ainda mais quando você vê colegas seus sendo mortos, sendo espancados em rebeliões. E essa forma do crime organizado agir, de caçar, porque realmente hoje as pessoas que trabalham, que combatem o crime, elas terão problemas. E na Polícia Penal não é diferente da Polícia Militar, da Polícia Civil, né? Todos os dias tem enfrentamento. Nos últimos tempos aqui, nos últimos meses, a gente tem visto motins, os presos, né, por conta até do racha do PCC, muita desobediência, preso no crime de patranca, e aí tem um enfrentamento, xinga o servidor, taca marmita no servidor. O ano passado cresceu em 300% as agressões aos servidores, quando você está realizando ali a conferência dos presos na famosa contagem, quando você vai contar os presos, e aí o preso te taca uma marmita, te dá um soco na cara, um cabo de vassoura, e aí nós podemos sim usar a força maior, mas você, enquanto ser humano, você, além de dar o respeito, respeitar os direitos que essas pessoas que estão presas têm, você ainda se depara com situações como essa. Porque, às vezes, o que falta num presídio, comida ruim, tudo, não é culpa de nós que estamos lá na ponta, né? Hoje mesmo, falando em proteção, nós mesmos aqui, os policiais penais de São Paulo, por conta que não regulamentou a Polícia Penal, nós não temos armas acauteladas do Estado. Eu tenho que comprar a minha própria arma. E, ultimamente, o nosso secretário ele tem dificultado nós comprarmos nossas armas. Chegou ao cúmulo de ter um companheiro nosso preso com arma regulamentar, né, por ordem do secretário. Então, assim, a gente não sabe aqui em São Paulo o que a gente está combatendo, se é o crime ou se é o governo. Então, agora, está muito estranho, a gente está chamando a atenção do governo justamente para isso, porque as coisas estão mudando. Esse racha do PC está sendo acompanhado por todos, e nós esperamos sim que a cúpula da SAP, a segurança pública no geral, em São Paulo, porque essas mortes, há muito tempo mesmo, eu estou puxando aqui nos registros, há muito tempo não havia mortes como essa. Deve ter chegado o racha, porque nós sabemos que aqui o crime estão resolvendo aí o PCC aqui na parte de fora dessa situação, e uma hora ela vai externar lá dentro. Então, quando vier a ordem de matar, como eu disse, eu sou lá remanescente de 2000, os presos, o PCC naquela época matava, todo dia tinha morte, todo dia. E agora, nessas 2 mortes, quem sabe está começando uma nova situação. E o grande problema, nós não estamos com poder de reação, porque o nosso déficit funcional está muito baixo, faltando em torno de 15 mil servidores aqui na SAP. Acho que um reflexo dessa falta de guarnição de equipamentos, de respaldo aí em todos os sentidos para vocês, foi um caso emblemático recente, lógico, ali na fuga de Mossoró, que foi, infelizmente, o que foi necessário para que houvesse uma mudança ali na política interna de reforçar, principalmente, câmeras e monitoramento dos presos em todas as penitenciárias federais. Eu quero entender como que essas mudanças chegaram, estão sendo implementadas, aplicadas aqui no sistema prisional federal, em São Paulo especificamente, Fábio. Você pode contar para a gente? A questão lá em Mossoró vamos falar, nem uma excrescência, foi uma excremência, né? Foi uma falha tremenda de segurança, porque os presos dali, um preso por cada cela,
Aqui em São Paulo, nós temos as fugas, as evasões, né, do semiaberto, que sempre acontecem, mas fuga de presídio, aqui em São Paulo, há muito tempo a gente não se vê. Ainda mais depois de 2002, que colocaram os AEVPs nas muralhas. E olha só, e mesmo faltando, por isso que eu amo o que eu faço, eu amo minha categoria, a gente luta por ela veementemente, porque mesmo com falta de material, com falta de servidores, todo dia os nossos plantões fecham redondamente. Aqui em São Paulo, logo após a fuga, porque nós ficamos felizes. São Paulo, apesar de todos os problemas, ele é referência do Brasil, referência da América Latina, é o maior sistema prisional da América Latina. Aí tá, nós somos a terceira população carcerária do mundo. Então assim, nós estamos aqui atentos e vigilantes para tudo que acontece, porque tudo que foi feito após 2006, antes de 2006, a gente realizava blitz a cada 3 meses, então tinha os famosos tatus, os presos cavavam, tentativa de fugas. Após 2006 e após a chegada também dos AEVPs, nós intensificamos hoje o processo de bate-chão, né, que é você pegar um material ali e bater o chão para ver se não tem nenhum buraco, bater grade para ver se eles não serraram alguma grade, porque eles vão lá e passam uma giletinha e fazem uma pinturinha ali, né, na grade. Se você não bater, se você realmente não checar, você pode... tanto é que já no passado a gente batia, caía ali o famoso pirulito, e nós evitávamos uma fuga. Recentemente foi pego numa unidade prisional, aí no respirador da cela, num CDP, já tinha as Terezas e o pessoal conseguiu. Agora, né, o mês passado, em Parelheiros, os presos tentaram fugir, saíram da cela do padrão disciplinar, mas foram parados pela muralha. Então, assim, só que, como eu disse, eu não sei até quando o nosso pessoal vai aguentar, né? Por conta de não regulamentar a Polícia Penal, o governo não está abrindo concurso. Fábio. Né? Então nós estamos esperando ainda. Não, concluindo o seu raciocínio, é que a gente vai trazer aqui o David de Tarso também pelo seguinte, estamos ouvindo nesse papo, né, David, que vai ter um grande reforço aí no monitoramento via câmeras. A única dúvida que fica, eu estou ouvindo por aí, que vai se tornar o BBB do PCC. A única dúvida é que se assim como o BBB, toda semana vai ter um eliminado David de Tarso. Será que vai ter? Eu gostaria de conversar com o Fábio, ele que está no dia a dia, né, em frente às penitenciárias e tudo mais. Se existem já câmeras de monitoramento, qual a posição delas e quais unidades contam com essas câmeras? Porque muito se fala das câmeras corporais dos policiais, mas os agentes penitenciários, por exemplo, não utilizam, e até mesmo nessas unidades, como que é o monitoramento? E se tem áudio também, que é muito importante. Olha, aqui em São Paulo, nós não temos monitoramento nós usamos câmeras corporais. Aqui em São Paulo não existe isso ainda. Foi recentemente publicado pelo Ministro da Justiça, recomendando que todas as forças policiais usem câmeras corporais. O que existem nas unidades prisionais são câmeras, porque, olha só, nós não podemos... A intimidade do preso, a lei penal, ela tem muita regalia para o preso. Então, não pode. Ali, no máximo que tem uma câmera é lá no pavilhão, no banho de sol deles. Dentro de cada cela não existe câmera e nem com áudio. E essa câmera também que está ali no pátio de sol, ela não está com áudio, não tem áudio, né? Porque é proibido, inclusive nós somos treinados para isso, é proibido por lei, né? E nos pavilhões disciplinares, né, também, hoje, inclusive, tem até banho de sol. Quando o preso comete uma falta, ele vai para o pavilhão disciplinar. Tem também, eles têm que... ali não tem câmera nenhuma. O único lugar em São Paulo que tem, que é o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, lá de Presidente Bernardes, que é onde, inclusive, nós sempre falamos aí da questão do Rony Less, que é o lugar que, no parlatório, é feito um monitoramento. Mas nas outras dependências, quando está no banho de sol, na cela, não tem. Existe uma câmera que está filmando somente a movimentação, como também nas federais. Nas federais, eu não sei se estão usando essa tecnologia ainda, mas quando inaugurou as federais, os policiais penais usavam um microfone de lapela. Eu não sei ainda, não me informei se eles estão ainda usando isso lá. Mas nunca aconteceu. É claro que as câmeras corporais sempre vai ter aí o debate, né? Se é bom ou não. No nosso caso... como hoje aqui, nós em São Paulo, nós estamos em menor número, e somos em menor número, né? Porque um pavilhão, na prática hoje, um policial penal sozinho, ele toma conta de 300, 400, 500 presos sozinho, né? Então, o que está faltando realmente, o que o Xandão agora está inaugurando, é uma nova forma. Essa decisão dele, eu praticamente gostei muito, porque agora, quem sabe, a justiça começa a ficar em cima do preso, que acho que o preso tem que ser monitorado 24 horas. Não só o Rony Lessa, mas qualquer outro preso. Imagine o Marcola, as lideranças do PCC sendo vistoriadas, né, 24 horas. Né? Como você disse aí, Marinho, vamos inaugurar o Big Brother Xandão agora aqui em São Paulo.
Feliz, você pegou a piada aí para dar uma leveza no meio de tanta tragédia, mas claro que é um tema que merece toda a seriedade e seriedade foi o que você trouxe aqui para o Morning Show hoje. Obrigado demais. Fábio Jabá, presidente da Cifuspesp, portas abertas sempre aqui para você no programa. Valeu, cara. Eu agradeço, estou à disposição.